Olá, pessoal, vamos começar mais uma aula. Aqui nessa aula, nós vamos falar sobre, finalmente vamos falar sobre os adjetivos na língua japonesa. A gente tem algumas formas diferentes de usar os adjetivos dentro da língua japonesa, mas a forma mais comum de usar os adjetivos é essa que nós vamos ver hoje, que é usando um adjetivo em si, uma palavra de adjetivo em si. Mais para frente a gente vai ver que tem outras formas de você dar características para as coisas, né? Porque o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma palavra que dá uma característica para um substantivo, né? Então, que nem quando eu tinha aqui o nosso lápis, né? Lápis azul. Eu tenho um lápis azul, né? Azul é um adjetivo, tá? Tá dando característica para o substantivo lápis. Tá dando característica para coisa, né? Alguma qualidade, né, para coisa. Isso é um adjetivo. E é isso que a gente vê em japonês quando a gente usa os adjetivos e os adjetivos na. Nós temos essas duas classificações para os adjetivos na língua japonesa, as duas classificações principais, né, de adjetivo, que é como a gente vai começar a ver os adjetivos. Os adjetivos e os adjetivos na. Você consegue usar eles de forma simples, somente colocando com a palavra. Nós vamos ver dois tipos de modo de usar o adjetivo. Colocando junto com o substantivo, a palavra que você está querendo dar uma qualidade, e não colocando junto, colocando separado dentro da frase. E dependendo de como você montar isso, você vai ter um uso diferente, às vezes, da própria palavra. E isso a gente vai ver com exemplos de frase, assim como a gente viu com exemplos de frase no substantivo, tá? Então, você já sabe como funciona o substantivo, como eu falei na aula passada, vou reforçar aqui. Você precisa entender bem como funciona o substantivo, a afirmativa, a negativa presente e a afirmativa e negativa passado do substantivo. Então, se você ainda está com dúvidas em relação a como fazer o substantivo estar no passado, no presente, na negativa, na afirmativa, eu recomendo que você volte e faça o exercício da tabelinha que eu passei, tá? É muito importante que você faça o exercício da tabelinha. Não tenta passar por cima pensando assim, eu vou ver tudo e aí depois eu faço. Eu acho melhor não, acho melhor você voltar, fazer o exercício que eu passei, para que você consiga fixar bem o que está sendo passado. Por quê? Porque vai ser útil agora, tá? Vai ser útil agora você saber como funciona o substantivo. Você vai ver o quão útil vai ser agora. Vamos entrar então nas diferenças de adjetivo na e adjetivo i. Os adjetivos na e adjetivos i são conhecidos em japonês como nakeyoshi e ikeyoshi. Keiyoshi significa adjetivo, tá? Então, se vocês forem procurar na internet aí para encontrar termo em japonês, né? Exemplo, se vocês quiserem, é nakeyoshi e ikeyoshi, adjetivos na e adjetivos i, ok? Por que que eles têm esse nome? Bom, vamos começar com os adjetivos na. Que faz um adjetivo ser um adjetivo na? Os adjetivos na, eles vão funcionar em muitos casos como os substantivos que a gente já viu. Olha só, eles vão funcionar como os substantivos. Não sempre, mas em muitos casos. Eles têm esse nome porque eles vão usar o hiragana na para conectar com os substantivos quando eles estiverem ligados diretamente com o substantivo, tá? Então, quando você for, a gente vai ver frase de exemplo, tá? Não se preocupe, eu estou só apresentando os adjetivos para vocês. Primeiro, quando você for usar o substantivo e o adjetivo um do lado do outro, um conectando com o outro, você vai usar na para conectar quando for um adjetivo na. Por isso que eles são conhecidos como adjetivos na, tá? Quando você não for fazer isso, quando você não for colocar eles juntos, você não vai usar esse na, ok? Só para vocês terem isso em mente para quando a gente for ver as frases de exemplo. Vamos ver aqui os adjetivos em si. Nós temos aqui a palavra yume, yume, famoso.
Olha só que interessante, a gente tem aqui yu, prolongamento, me, prolongamento de e-i, né? Então, aqui a gente não pronuncia, né, o e-i. Quer dizer, pronuncia o e, não o i. Não é you, me, i. Não, é yume, yume. Não é yume, tá, gente? Yume, não, é yume. Prolonga esse e, né? Yume. E depois a gente tem kire, kire, que é lindo. Kire. De novo, a gente tem um prolongamento aqui. Não é kirei, kirei, não, é kire, kire, tá? É importante fazer a pronúncia correta. Kire, yume, kire, tá? Famoso, yume. Lindo, kire. Esse lindo aqui pode ser para pessoa ou para lugar, né? Tipo, ah, mas que vista bonita, que vista linda, é kire, né? Mas tem uma coisa, kire, quando se fala de, por exemplo, um quarto é kire. Quando se fala de um aposento, muitas vezes você quer dizer que é limpo. É seríssimo isso que eu tô falando. Muitas vezes você quer dizer que é organizado, que é limpo. Quando uma coisa é kire, uma coisa ela é limpa. Ela é limpa, não tem sujeira, não tem coisas amontoadas, né? É uma coisa kire. Você pode estar pensando assim, ah, mas como é que eu vou saber qual é qual, né? Geralmente o contexto deixa claro qual é qual. Quando você fala que uma pessoa é querer, ah, que pessoa é querer, você não está dizendo que a pessoa é limpa, né? Você está dizendo que ela é bonita. Quando você fala que o mar, a vista do mar é querer, você não está querendo dizer que a vista do mar é limpa, que é limpo, né? Mas quando você fala de uma mesa de trabalho, quando você fala que um quarto, uma casa é querer, muito provavelmente você está falando do estado de limpeza daquele lugar, tá? É um adjetivo meio curioso, que ele serve para as duas coisas, tá? Então fiquem atentos a isso, ok? Depois a gente tem aqui shizuka. Shizuka é tranquilo, calmo. Geralmente se fala shizuka de lugares, tá? De lugares tranquilos, lugares calmos, lugares que você pode, assim, respirar tranquilamente. É um lugar shizuka, ok? Depois a gente tem benri. Benri é prático, uma coisa prática que serve para que você faça muitas coisas com assim, sem ter nenhum problema. Uma coisa que te ajuda na vida, te ajuda a você conseguir fazer as coisas sem dificuldade. Por exemplo, uma loja de conveniência, o fato da sua casa ser perto do metrô, é uma coisa prática, uma coisa bem, bem. Depois a gente tem a palavra nigiaka. Nigiaka. A palavra nigiaka significa animado, animada. Significa assim, um lugar que você vê muita gente alegre. E isso não pode ser usado para. Geralmente, na verdade, não é usado para você falar de pessoa, que uma pessoa é nigiaka. Não é usado. Geralmente você usa outra palavra para uma pessoa animada, nós vamos ver já já. Mas para um lugar, por exemplo, uma festa, uma cidade que está sempre assim acesa, com muita gente, é um lugar nigiaka, né? É como se você tivesse assim, é tipo um barulhento, só que você gosta do barulho, basicamente. Quando tem assim um grupo de amigos em casa e todo mundo falando alto, e conversando e rindo e se divertindo, né? Para quem não gosta, não é nigiaka. O que isso quer dizer? Nigiaka tem uma conotação positiva para um lugar assim, lá, animado e barulhento, mas você tá feliz no lugar, né? Você se sente bem no lugar e você sente que o lugar é um lugar legal de se estar, tá? Isso é nigiaka, ok? Perceba como esses adjetivos têm bastante nuance, né? Tem umas coisas assim que você acha que é simples, mas tem umas diferençazinhas. Seguindo, nós temos a palavra genki. Genki. Genki
é uma das palavras que é difícil de traduzir no japonês, porque tem vários significados. Eu coloquei aqui saudável, porque, a princípio, Genki é saudável. Só que Genki não é necessariamente somente você ser saudável de corpo. Para isso, tem até uma outra palavra, você ser saudável de corpo. Mas Genki é você estar saudável de corpo e mente. Muitas vezes é traduzido como saudável, porque uma pessoa que é Genki, justamente, é uma pessoa animada, é uma pessoa de bom humor, é uma pessoa com energia, tá? Então, talvez uma tradução boa para isso seja energético, uma pessoa energética. Mas a gente não fala isso em português, então fica esquisito, né? Então, quando você quando você fala que uma pessoa é Genki, você quer dizer uma coisa positiva dela, né? Que essa pessoa é animada, que ela é autoastral e que ela pelo menos aparenta estar bem. Ela aparenta estar bem. É uma pessoa que está bem de saúde, de mente, de corpo, que consegue animar os outros, né? É uma pessoa Genki. Inclusive, essa palavra ela é usada para você cumprimentar uma pessoa que você não vê há muito tempo, perguntando como você está? Você está bem? Aí se fala, o genki desu ka? O genki desu ka? Você está bem? Né? É uma expressão que se usa para falar se você está bem ou não. É diferente do nosso tudo bem, que a gente fala em português, tudo bem, e aí, tudo bem? Que a gente fala toda hora, todo dia, para todo mundo que a gente se encontra. Esse genki você vai usar muito de vez em quando você não encontra a pessoa há muito tempo, tá? Seguindo, a gente tem a palavra kiken. Kiken. Kiken significa perigoso, é uma coisa perigosa. Pode ser um ato kiken, pode ser um lugar kiken, né? Algo perigoso está acontecendo, né? Kiken. Essa palavra ela é muito usada para ficar em placas, né? Eles colocam muito essa palavra em placas para avisar de possíveis perigos. Cuidado com pedras caindo, cuidado que o chão está instável, né? Usam isso muito em placas. E por último, hitsuyo. Hitsuyo é necessário, uma coisa que é necessária, que é preciso. Essa palavra ela é muito usada quando você precisa falar que uma coisa é necessária. Por exemplo, você precisa trazer os materiais aqui até amanhã. Essa palavra é usada de um jeito que fala-se de um jeito mais suave, porque se você fala usando o verbo, você tem que trazer, você precisa trazer. Em japonês pode soar um pouco direto, um pouco rude demais. Então, você diz que é necessário trazer, né? Então, nananana, hitsuyo. Isso é hitsuyo. É necessário, ok? É assim que funciona o adjetivo hitsuyo. E esses são os adjetivos na que eu trouxe para vocês. Vocês vão ver outros adjetivos conforme a gente for estudando. Vão ter coisas que você vai pensar assim, talvez, ué, mas não usam verbo? Não, é um adjetivo. Depende, como eu falei, né, no início de algumas aulas, às vezes a gente usa uma coisa em português para falar, mas em japonês vai usar outra, tá? Seguindo, vamos ver alguns adjetivos i. Os adjetivos i, eles vão funcionar de forma bem diferente dos adjetivos na. Quando a gente for ver os pedacinhos deles, né, no presente, no passado, na afirmativa, na negativa, vocês vão ver que eles funcionam diferente. E eles têm esse nome porque eles sempre vão terminar com hiragana i. No final, sempre vai ter o hiragana i, por isso é um adjetivo i, tá? Então, a gente tem aqui a palavra atsui. Atsui significa quente. Quente, atsui. Esse atsui aqui, ele é usado para você falar especificamente esse kanji aqui, né? Às vezes o kanji diferente, ele serve para aplicações diferentes na língua. Esse kanji aqui, do jeito que tá, com a palavra tsui, a gente usa para falar de tempo quente. Tipo, hoje tá quente, eu liguei o ar-condicionado. Hoje tá atsui, né? Quente. E a gente tem outro kanji para falar que, por exemplo, eu tenho aqui o meu café, eu tenho meu café aqui na minha xícara na minha caneca, e o café está quente. Eu posso falar que o café está atsui,
mas não é com esse kanji, tá? Não é essa letra, acaba sendo outra letra. Então, às vezes, a gente tem a mesma palavra, mas com kanji diferente para significar uma coisa diferente, tipo tempo quente e uma coisa quente, né? Olha que interessante. Depois a gente tem a palavra isogashi. Isogashi significa ocupado. É interessante que isso é um adjetivo, né? Isogashi. Então, se eu falo que eu estou ocupada, eu estou isogashi. Isogashi. Hoje, de vez em quando, eu tô rindo porque de vez em quando eu falo, nossa, hoje eu tô muito isogashi. Hoje tá muito isogashi. E eu falo sozinha, às vezes, algumas palavras em japonês, porque eu acabo pegando a mania, né? Então, isogashi é ocupado, ocupada. Depois a gente tem nagai. Nagai significa longo, comprido. Nagai. Não tem muito mistério, tá? Nagai. Geralmente esse nagai olha só a diferença de kanji de novo. Geralmente esse nagai, esse kanji, é para você falar de coisas físicas, né? De coisas físicas, tipo é, um vestido comprido, o cabelo comprido, né? Longo, né? Mas tem um outro kanji que é usado para você falar de nagai de tempo, tá? Para você falar de tempo, longo tempo. Você pode usar um outro kanji para você dar mais a ênfase na mudança de significado, né? De você falar de uma coisa física para uma coisa que não é física, no caso, o tempo. Aqui nós temos midikai, depois que é curto. Midikai, curto. Da mesma forma, a gente tem uma coisa curta, cabelo curto. Não tem problema você falar de tempo com midikai, não, tá? Depois a gente tem atarashi. Atarashi é novo, uma coisa nova, uma coisa que você acabou de comprar. Pode ser assim, um corte de cabelo novo também, uma coisa nova feita, uma coisa nova criada. Pode ser uma coisa, como é que eu vou dizer? Que não seja palpável também. Por exemplo, um sentimento novo nasceu, né? Uma coragem nova apareceu, uma coisa que não tinha antes no lugar, né? Atarashi, atarashi. Olha que interessante, né? Depois a gente tem o moshiroi. Olha que coisa omoshiroi. Interessante é omoshiroi. Só que essa palavra omoshiroi, ela é muito omoshiroi pelo seguinte, ela tem mais de um significado. Pode ser interessante no sentido de, nossa, esse filme é muito interessante, esse livro é muito interessante, é omoshiroi, omoshiroi. Mas omoshiroi também pode ser estranho. Por exemplo, se você fala que uma pessoa é omoshiroi, você não. Quando eu escuto assim, fulano é omoshiroi, não dá para entender o que a pessoa quer dizer com isso. Se a pessoa está dizendo que ela é interessante, mas geralmente não é o melhor adjetivo para você dar para uma pessoa. Parece que você acha a pessoa engraçada porque ela é esquisita, de alguma forma, sabe? Fulano é omoshiroi, né? Tipo, porque ele faz você rir, pode ser só que você acha ele engraçado. Você pode achar a pessoa engraçada, mas talvez seja pelo fato de que você acha ela estranha, né? Então, o moshiroi pode ser interessante, estranho, engraçado, né? Também quando você fala de programas de TV, uma coisa de comédia, você pode falar que é muito moshiroi, que é engraçado, né? Nesse sentido. Depois a gente tem suzushi. Suzushi é fresco. E suzushi ele é usado para você falar de ambiente, né? Ai, nossa, hoje o dia tá fresquinho. Não é fresco tipo de peixe fresco, comida fresca, não. De tipo, de novo, né? De que acabou de ser preparado, né? Não é usado nesse sentido. É fresco de temperatura mesmo, sabe? Que não tá nem muito quente, nem muito frio, tá fresco. Suzushi, suzushi. Por último, a gente tem oishi. Oishi significa gostoso, uma coisa que é saborosa, né? Saborosa, tipo, você tem uma comida que você gosta, você fala, tá muito oishi, tá muito gostoso. É simples assim, ok? Esses foram os adjetivos que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido ver esses adjetivos. E foi apenas uma introdução dos adjetivos e adjetivos na. Adjetivos na, adjetivos i. Eu acho que agora vocês já conseguiram sacar mais ou menos para reconhecê-los quando vocês observam.
Notem que quando a gente tem adjetivos "e", a gente tem sempre o "i" no final, tá? Sempre o "i" fechando. Depois quando a gente vai ver os adjetivos "na", às vezes eles têm "i" no final, mas é um "i" que, geralmente está dentro do kanji. Geralmente esse "i" está dentro do kanji, tá? Que vocês não vão, ver esse "i" para fora que nem tem nos adjetivos "i", em sua maioria. Tem exceção e eu vou também falar da exceção na próxima aula, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver como usar esses adjetivos na prática e também como usá-los em frases, tá bom? Agora, se você ainda tem alguma dúvida sobre como se usa o substantivo, agora é a hora mesmo de você parar e verificar aqueles formatinhos, porque muita coisa vai se repetir agora, tá? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!